Neemias capítulo 8, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os irmãos podem repetir essa parte? Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, irmãos, como é bom fazer as coisas com alegria, né? Como é bom. E fazer as coisas sem alegria, como é ruim, não é? Você já teve a oportunidade de fazer qualquer coisa sem alegria? Você já teve a oportunidade? Irmão, é horrível, porque ainda que seja uma coisa boa, prazerosa para você, se você não está com alegria, aquilo se torna monótono. Não é verdade, irmãos? Aquilo se torna monótono. Então, a falta de alegria tem o poder, meu irmão, de transformar aquilo que você gosta, aquilo que você é, em algo insípido, algo sem sabor. Não é assim, irmãos? E quando você faz algo, não é? Qualquer coisa, com alegria as coisas são diferentes. Ainda que seja uma coisa que você faz, né, a respeito de qualquer área. Obrigado, meu irmão. Grande é o vosso galardão no céu. A Bíblia diz, né, irmão, que se você der um copo de água, né, fria a um profeta, receberá galardão de profeta. Todo domingo ele bota água aqui, grande é o galardão dele, né? Então, então veja, irmãos, veja que coisa tremenda. Você vai fazer uma coisa, ainda que seja uma coisa monótona, uma coisa que você não gosta, mas se você fizer com alegria, meu irmão, a coisa torna-se diferente. Não fica tão ruim quanto parece ser. Não é assim, irmão? Olha só, meus queridos, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu até falei para nossa irmã Ninha hoje, eu trabalhei no Banco Pan-Americano e lá eu era auxiliar administrativo e preposto jurídico. Então eu tinha que conferir muitos documentos. Pense num negócio chato, né? Depois eu desenvolvi um amor por isso, mas é muito chato você conferir, né? Cliente por cliente, valor por valor, é um negócio muito chato. E eu tomava conta do arquivo morto e eu dizia que o arquivo era morto e enterrado. Porque pense num lugar cheio de poeira, irmão. Minha alergia ficava muito animada. Quando eu entrava lá, ficava muito animado. E eu tinha que conferir documentos e tal. E toda vez que eu tinha que conferir, eu digo, meu Deus, que coisa ruim. Mas aí, irmãos, eu comecei a desenvolver uma tática. Quando eu ia para lá, eu começava a pensar em coisas boas. Por exemplo, eu pensava que o dia hoje vai terminar, eu vou chegar em casa, vou me encontrar com a minha esposa, né? Porque geralmente a minha esposa já sabia a hora que eu ia chegar, ela ficava no portão com a toalha e o chinelo na mão, esperando eu chegar, né? Foi um sonho que eu tive, né? Então, não, mas eu ficava pensando, meu Deus, isso vai acabar, eu vou chegar em casa e tal. Então eu fazia as coisas com mais alegria. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque a alegria é importantíssimo na vida de quem quer que seja. Quando a alegria se vai, meus queridos, os propósitos, eles se frustram, não é assim? A vida se torna amarga quando a alegria se vai. Então nessa noite, irmão, eu quero falar para você, preserve a alegria, porque Neemias aqui, meus queridos, estava enfrentando uma grande dificuldade, porque ele havia chegado em Jerusalém, os muros estavam destruídos, ele havia ido para Jerusalém com essa missão de erguer os muros, mas quando chegou lá, o povo estava até animado, mas tinham grandes inimigos, e esses inimigos estavam usando até os sacerdotes contra eles. Olha só, irmãos, e o povo já estava desistindo. Aí Neemias junta o povo todo e diz, olha, não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a vossa força. Entenda que ele falou a alegria não do povo, mas a alegria do Senhor, porque a nossa alegria tem que estar nele. Você entende, meu irmão? Porque se você for colocar a sua alegria nas coisas que te cercam, nas coisas que você tem, nas pessoas que você ama, em algum momento você vai ser frustrado. Mas se você colocar a sua alegria em Deus, certamente, meus queridos, a sua alegria nunca vai acabar. E Neemias, meus queridos, ele sabia da importância de trabalhar com alegria. Tanto é, irmãos, que o povo trabalhava com uma mão e a outra mão segurando a arma. E com alegria eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém no tempo aprazado. Diga glória a Deus. Irmãos, e existem muitas situações que contribuem para roubar a nossa alegria. E eu digo novamente, principalmente para o crente, meu irmão.
crente de cara amarrada, crente que só vive, né, brigando, cara amarrado, não sei o quê. Meu irmão, tem que repensar o cristianismo. Porque, meus queridos, Paulo falou lá em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos, e disse mais, né, digo mais uma vez, alegrai-vos. Porque a epístola de Filipenses é chamada da epístola da alegria, porque a epístola toda é um sinal para nós de que nós temos que ser felizes, contentes. A gente pode não ter nada, meu irmão, luta com força, provação, mas a gente sabe que o nosso fim, ele é benéfico. Diga glória a Deus. Então, meus amados, principalmente para o crente, ser feliz, ser feliz é uma coisa, mas ser alegre é outra totalmente diferente. É uma coisa que é perene, é para sempre. Amém, irmãos? Então, seja feliz em Deus. Então, existem muitas situações que cooperam para que nós percamos essa alegria. Mas se nós permanecermos firmes no Senhor, tudo vai dar certo. Amém? Porém, meus queridos, existem pessoas que querem roubar a nossa alegria. E é por isso que o tema da mensagem hoje é vencendo os ladrões da alegria. Porque tem pessoas, irmão, parece que vivem com aquele prazer de roubar a sua alegria. Você conhece pessoas assim, irmão? Né? Inclusive, meus queridos, essas pessoas abundam muito mais do que as outras. E nessa noite eu quero falar em 5 categorias de pessoas para que nós possamos nos precaver contra elas. Amém, irmãos? Nós vamos identificar e superar esses ladrões da alegria. Amém, queridos? E o primeiro grupo são os críticos constantes. São quem, irmãos? Os críticos constantes. Irmãos, uma crítica destrutiva, ela tem o poder de minar a alegria. Porque, irmãos, existe aquela crítica positiva, mas existe aquela crítica que tem o objetivo de destruir a outra pessoa. Né, irmão? Você está bem feliz no projeto da pessoa. Olha, sou seu amigo, eu vou lhe dizer, não vai dar certo, não. Eita, que é conselho abençoado, né? Fecha as portas, cancela aí, porque não vai dar certo. Irmãos, e como tem pessoas que têm um não tão redondo na boca, né, meu irmão? Qualquer coisa que ele vai falar é logo não. Não vai dar certo, não vai conseguir, é tudo não. Irmãos, Provérbios 18, 21, olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nós temos que discernir, irmãos. Uma crítica construtiva, essa nós temos que aceitar, amém? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos aceitar críticas, porque tem aquelas pessoas, irmãos, que fazem uma crítica construtiva. Amém, queridos? Eu vou dar um exemplo. A minha mãe e a minha esposa dizia assim: Ricardo, você quando começa a pregar, você começa a pregar até bonzinho, mas depois você acelera e é tanto do amém, do amém, do amém. É amém com força. Aí essa crítica, no começo eu fiquei, né? Poxa, que coisa. Mas depois eu gravei, quando eu comecei a gravar as minhas pregações, meu irmão, era rápido mesmo, o negócio era... Aí eu comecei a ir aliviando. Os irmãos estão entendendo? Crítica construtiva de 2 pessoas que me amam, não é verdade, irmãos? E de 2 pessoas que estavam fartas de eu dizer tanto amém, né? Não conseguia mais me ouvir dizer tanto amém. Então, veja, meus queridos, crítica construtiva, mas tem aquelas pessoas, meu irmão, que tem a crítica cáustica, né? Assim, irmãos, aquela crítica para derrubar você, aquela crítica que não quer ver você ir adiante. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem pessoas que não conseguem progredir e quer nivelar você para baixo, para você ficar no mesmo nível. Tá entendendo? É por isso que eu digo a você, meu irmão, reforce a sua personalidade em Cristo. Quem você é em Cristo? Você tá entendendo, meu irmão? Se nós temos a certeza de quem somos, pode vir a crítica que for, nós não vamos arredar o pé. Você tá entendendo, meu irmão? E Jesus, ele era uma pessoa, veja só, irmãos, ele é Deus eternamente, mas no seu ministério terreno ele também era 100% humano. E como 100% humano, ele sabia a sua posição. Tanto é que lá em João 13, meus queridos, quando os discípulos estavam todos reunidos, ele tirou a sua túnica, colocou uma túnica mais humilde e foi lavar os pés dos discípulos. Todo mundo sabe disso. Eu vou resumir aqui. No final, ele bota de novo a sua túnica e senta no seu lugar e diz assim: vocês me chamam de mestre e eu verdadeiramente sou. Olha só, irmãos, ele agiu, olha bem, como
o empregado como o escravo mais humilde. Era aquele que lavava os pés do seu senhor. Você está entendendo, irmão? Mas ele disse, eu sou mestre e senhor e ninguém tira isso de mim. Você está entendendo, meu irmão? Quando você tem a sua personalidade, né? A sua certeza de quem você é em Cristo, pode vir o que for e você pode fazer o que for. Meu irmão, você nunca vai perder quem você é. Você está entendendo, meu irmão? Você nunca vai se sentir um derrotado, porque você sabe quem você é em Cristo. Irmão, se eu fosse dar lugar às críticas, ao que falam de mim, irmão, se fosse dar lugar ao que falam de mim, meus queridos, é muito fácil me atingir, né? Por dois motivos, né? Pelo espaço que eu ocupo no universo, é muito fácil. Qualquer pedra que se joga, bate logo em mim, né? E segundo, irmão, porque eu não revido. Você está entendendo? Então, se eu fosse dar lugar a isso, meu irmão, eu estaria num casulo. Você está entendendo? Mas eu aprendi, meu irmão, que eu tenho meu valor em Deus. Você está entendendo? As críticas, quando vêm, quando eu sei que são construtivas, ainda que a gente reclama, né, irmão? Quando recebe a crítica, a gente acha ruim. Mas eu digo, caramba, foi uma crítica construtiva. Aí eu vou me ajustando. Você está entendendo, meu irmão? Agora, se a crítica é cáustica, só vem para me derrubar, entra por aqui, sai por aqui, meu irmão, porque eu não vou dar lugar a isso. Diga glória a Deus, irmãos. Permaneça firme, perseverante nessa alegria. Não deixe que roubem a tua alegria. Não deixem que roubem a tua alegria. Aí eu pergunto a você, você tem permitido que as críticas alheias roubem a sua alegria? Porque tem pessoas, meus queridos, infelizmente eu tenho que falar isso, que quando vê o outro sorrindo, feliz, contente, alegre, tem que dar um pontozinho para ver a pessoa o contrário. Não é assim, irmão? Porque pessoas feridas, elas ferem. Não é desse jeito? Pessoas feridas ferem. E aí, meu irmão, se você tem a certeza de quem você é em Cristo, você não vai sair. Amém, irmãos? Qual é a tua fonte de contentamento? Porque se a sua fonte de contentamento for a opinião dos outros, você está perdido. Eu vou dizer de novo, para ficar gravado. Se a sua fonte de contentamento é a opinião dos outros, você está perdido. Porque cada um tem uma opinião sobre você, não é? Eu costumo dizer, meu irmão, você emagrece, está doente. Você está gordo, pique, guloso, não é assim? Aí você corta o cabelo, o caba diz... Não fiz alusão aos presentes. Mas veja, você corta o cabelo, né? A pessoa diz assim, que coisa feia, o cabelo grande. Ah, é antiquado. Irmãos, alguém sempre tem alguma coisa para falar de você. Vão encontrar, meu irmão, se não achar nada. Certa vez uma senhora que até já saiu aqui da rua, ela não tinha o que falar. Um dia eu soube que ela disse assim, quem? Aquele pastor maconheiro? Irmão, faz 30 anos que eu deixei a fumaça, a esquadrilha da fumaça, né? Não tinha o que falar, falou isso, que eu não tinha o que falar de mim. E a pessoa chegou para mim, ela está chamando tudo de maconheiro, porque um dia ela veio aqui e veio falando que eu fiz uso, né? Eu era da esquadrilha da fumaça, essa coisa. Aí não tinha o que falar, falou. 30 anos atrás, irmão. Então tem pessoas assim, meu irmão, fique firme no Senhor, não deixa o inimigo roubar a tua alegria, não deixa as pessoas críticas roubar a tua alegria. O segundo grupo, meu irmão, é bem semelhante a esse, são os pessimistas permanentes. São quem, irmãos? Os pessimistas permanentes. Irmãos, são aquelas pessoas que costumam, essas sim, roubar a alegria dos outros, porque elas são pessimistas, vê o mundo por essa ótica, tudo está errado, né? Tudo está ruim. Não é assim, meu irmão? Poxa vida, eu vejo pessoas, meus queridos, que chegam numa festa, né? Uma bênção, Deus operando e tal. Aí diz assim, mas o ventilador não está do mesmo jeito. Não tem isso, meu irmão? Né? Ah, mas a cadeira que eu sentei não era confortável. Meu irmão, tá uma bênção. Mas aí encontra um pontozinho para falar errado, para falar de pessimismo. Tem pessoas que andam como aquela, eu esqueci o nome, rapaz, daquela hiena, né? Que anda com aquela nuvem negra na cabeça, vida, azar. Meu irmão, tudo tá errado, Meu irmão, tá todo mundo rindo, a pessoa tem que vir com uma conversa que vai acabar com o clima. Meu irmão, esses são os pessimistas contumazes, né? Sempre são pessimistas e ela tem o poder de influenciar. Esse tipo de pessoa tem o poder de influenciar, porque começa falando, olha, eu vou dizer uma coisa, aí já vai morgando todo mundo, né? Acaba, vixe, né? E vai influenciando. Meu irmão, não deixe se influenciar por esse tipo de pessoa. Irmãos, sabe qual foi o motivo que Jesus, quando ele ia operar milagres, ele tirava algumas pessoas? Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam crendo. Naquela menina que estava de 12 anos, né, que morreu. Quando Jesus chegou na casa, estava todo mundo chorando.
Aí ele disse, tenha calma, a menina dorme. Estava todo mundo chorando. Quando ele falou isso, todo mundo botou para rir. Aí ele disse, massa, sai todo mundo, fica só. Ele queria ver isso mesmo, né? Quem cria e quem não cria. Então fica só o pai, a mãe e meus discípulos. Sabe por quê, meu irmão? Pessoas negativas, elas têm o poder de atrapalhar. Você está entendendo? Ele rouba a sua fé, rouba a sua alegria, rouba a sua força. É por isso, meus queridos, que essas pessoas costumam estar só. Porque quem quer estar perto de uma pessoa pessimista? Não é, meu irmão? Você chega com um projeto, né? Aí a pessoa diz, mas rapaz, não vai dar certo. Olha só como está a situação, como é difícil, né, meus queridos? Mas eu quero dizer uma coisa para você, vá cultivando coisas boas na sua vida, vá cultivando a positividade, deixa essa negatividade de lado, positiva a tua vida. Olha só o que Paulo falou lá em Filipenses 4:8, olha só o que ele disse, finalmente, irmãos, vamos ler junto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vocês vão entender o que é que Paulo está dizendo? Enche a tua cabeça de coisas boas, meu irmão, porque se você olhar, a política nunca está boa. É ou não é, meu irmão? Os preços sempre estão altos, sempre tem corrupção, não é assim? A prostituição com a mulher está solta, principalmente no Brasil. Não é? Se você olhar tudo isso, meu irmão, você vai ficar negativo. Mas aí pense, meu irmão, peraí, eu sirvo a um Deus que muda história e Deus está operando nesse país, amém, irmãos? Nos lugares mais insólitos dessa nação, Deus tem salvado, né? Deus tem transformado. Começa a pensar nas coisas boas, começa a pensar no louvor. Você serve a um Deus poderoso que tem poder de mudar a situação do mundo. Então começa a buscar, meus queridos, essa felicidade em Deus. Ninguém vai conseguir roubar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se querem roubar a tua alegria, a pessoa pessimista quer roubar a tua alegria, a única coisa que você tem que fazer é permanecer alegre. Amém, irmão? Deixa essa pessoa, né, te influenciar não. Busque amizades positivas. Você tem amigos que dizem, bora, vamos junto. Não vai dar certo, mas vamos junto nós dois, né? Vamos lá. Vai. Meu irmão, amigos desses, bota você para cima. É ou não é? Vai dar certo, vamos conseguir. Né? Aí as coisas começam a dar errado. Não, mas tem alguma coisa boa aí, né? Vou orar com você, vou junto, meu irmão. Esteja perto de pessoas dessas que colocam você para cima. Amém, irmãos? Que vão edificar a tua fé. Não, vamos orar. Você não tem dinheiro não para esse projeto, mas vamos orar que Deus vai fazer surgir. Meu irmão, é dessas pessoas que nós temos que estar cercados. Amém, irmãos? Focar no que é bom, no que é positivo, só traz coisas positivas. Amém, irmão? Amém. Agora, eu quero perguntar a você, a sua atitude promove a negatividade ou a positividade? Porque a gente está falando de pessoas que querem roubar, né, a nossa alegria com negatividade. E nós somos quem? Porque eu digo assim, não, eu quero pessoas positivas do meu lado. Mas será que eu sou uma pessoa positiva? Você está entendendo, meu irmão? Será que eu sempre olho o lado bom da coisa? Será que o copo para mim sempre está meio cheio? Você está entendendo, irmãos? Eu tenho que viver, meus queridos, eu e você, com os olhos da fé. Porque nós não vivemos só nessa esfera física, não, meu irmão. Nós vivemos na esfera espiritual e nós servimos a um Deus que tem poder. Amém, queridos? Então, renove a sua mente pela palavra de Deus. Tenha fé, meu irmão. Eu sei que nós somos seres humanos. Em algum momento a gente vai ficar abalado, mas não fica abalado para sempre, não. Um dia o sol da justiça nasce para você. Você está entendendo, meu irmão? Cerque-se de pessoas que vão orar com você, que vão ler versículos com você, que vai colocar a tua fé para cima. Deixa as pessoas negativas de lado. Amém, queridos? Deus vai ter um trabalhar com eles e um dia eles serão positivos, mas por enquanto não serve para ser seu amigo. Você está entendendo? Se só puxa você para baixo, se só puxa você para o mau caminho, para onde não presta, então se afasta dessa pessoa. Diga glória a Deus, irmão. E o terceiro grupo, meus queridos, são os invejosos. São quem, irmãos? Invejosos. Meus queridos, como a inveja corrói, né? E o que é inveja? É quando a pessoa quer ter o que você tem, ou quer ser quem você é, não é? Você já viu, meu irmão, que às vezes você começa a usar um tipo de roupa e a outra pessoa, não por influência benéfica, mas quer ser você, quer usar o mesmo tipo de roupa, não é assim? Agir do mesmo jeito,
ter as mesmas atitudes, não como uma influência, mas porque quer estar em seu lugar. Isso é inveja, meu irmão. Pessoas, meus queridos, que quando vê você conseguir um bem, fica igual aquele personagem. Eu queria ter um desse, né? Que o olho faz assim, né? É o chamado olho gordo, olho obeso, né? Que olha assim, eu queria ter um desse. Meu irmão, não se alegra nunca quando você, né, tem uma conquista. Não é assim, irmão. São pessoas invejosas, pessoas que não se alegram com a alegria dos outros. Quando vê outra pessoa alegre, isso aí tem alguma coisa aí embaixo. Tem alguma coisa aí por baixo. Nunca é assim como a gente está vendo. Não é assim. Você conhece pessoas desse jeito? Meus queridos, olha só o que é que o nosso irmão Tiago disse a respeito da inveja. Tiago capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí é confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, era para os crentes estarem alegrando os outros, mas nem sempre é assim. Não é assim, irmãos? Os invejosos, eles prejudicam os outros. Como, meus queridos? Eles criam um ambiente de competição, não é, meu irmão? Quando você sobe um degrau, aí a pessoa começa a levantar falso contra você, pega até uma palavra que você disse, mas tira do contexto e dá outra conotação para você passar por uma pessoa mal, não é assim, uma pessoa egoísta. Então, cria aquele ambiente, meus irmãos, de competitividade. E pior, meus queridos, desvalorizam as conquistas alheias, não é? Tudo dessa pessoa é bom, mas o seu nunca. Não é assim, meu irmão? Eu me lembro que uma pessoa bem próxima a mim, meus filhos me deu um celular, né? E eu fui mostrar para a pessoa disse, esse aí, mas tem melhor. Esse processador não presta, não. Eu disse, tu viu esse meu outro celular? Vi, e o outro celular estava com epilepsia, né? Porque ele estava todo se tremendo. Eu disse, aqui pelo menos a tela está em ordem, né? Mas tem melhor. Você está entendendo, meu irmão? Eu estava tão feliz, chega a morrer assim na mesa da casa onde eu estava. Eu digo, rapaz, tá peste. Você está entendendo, meu irmão? São pessoas invejosas, desvalorizam o que você tem. Você conseguiu isso, mas aquele irmão conseguiu mais, viu? Se esforça mais um pouquinho, nunca diz, meu irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo que você tem, pelo que você conseguiu. Glória a Deus pelo patamar que você galgou. São pessoas assim, irmãos. E pior, elas espalham essa negatividade, né? Nunca se contenta em estar sozinho. Quando vê você com algum bem, alguma coisa, né? Galgando alguma coisa, aí começa a contaminar os outros para também ter inveja de você. Não é assim? Pia só quer ser. Não é desse jeito, só quer ser, tá vendo aí? Aí a pessoa, meu irmão, que dá ouvidos a isso, fica com raiva de você também, não sabe nem porquê. Não é desse jeito, meu irmão? Irmãos, olha só. Eu era diácono na época, e fazíamos parte de uma determinada igreja. E as pessoas, eu assumi a escola dominical dessa igreja, e a professora e o professor que foi substituída por mim, o pastor tirou, um entregou o outro e a outra, o pastor tirou, começou a tecer comentários na igreja sobre a minha pessoa. E aí, irmãos, um diácono, até a irmã Raquel conhece ele, o diácono Léo, hoje ele é missionário, começou a ter raiva de mim, não sabia nem porquê. Aí o pastor um dia disse, pronto, quem vai fazer a limpeza da igreja? Diácono Ricardo, diaconisa Sulamita e diácono Léo, os 3 diáconos. Aí, meu irmão, o diácono fez assim, ele morava na igreja. Aí a gente foi, aí tu sabe como é que Sulamita lá começou, restitui lá com a vassoura toda quebrada, esse tipo de coisa, né? Aí ele chegou para mim e disse, meu irmão, como você é diferente do que me contaram? Olha só, irmão, sabe por quê? Pessoas negativas, né? Pessoas invejosas têm esse poder de sair influenciando. Tornou-se um grande amigo, irmãos. Ele foi em minha casa muitas vezes, jantou conosco, dormiu na minha casa, se eu não me falo a memória, ele dormiu lá. Enfim, tornou-se um grande amigo, mas foi influenciado por pessoas negativas. Você está entendendo, meu irmão? Então, essas pessoas que são invejosas, elas espalham, né, a negatividade. Aí você pode perguntar, pastor, e como é que eu devo responder às pessoas negativas e invejosas? Simplesmente, meu irmão, com bondade e positividade. Seja bondoso com essa pessoa, a pessoa tem inveja de você. Quando você puder ajudar, ajude.
Você está entendendo? Seja positivo toda vez que ela vier com negatividade, inveja, não sei o quê. Não, mas dá certo. É aquela história, né? Do meu celular lá. Eu devia ter dito, não, meu irmão, eu sei que tem melhor, mas esse aqui, para mim, está ótimo. Porque eu só quero ele para ler os meus sermões. Você está entendendo, meu irmão? Ler os meus livros está ótimo. Então responda com positividade e com bondade. Amém, irmãos? Um coração grato e generoso, né, é preservado da amargura. Se você é grato a Deus, irmão, essa pessoa não vai conseguir roubar a sua alegria. Amém, irmãos? Não deixe que essa negatividade, essa inveja alheia lhe contamine, irmãos. E o quarto grupo de pessoas, esses são terríveis, né? Os fofoqueiros. São quem, irmãos? Os fofoqueiros. Irmão, o que de bom sai da fofoca? Eu quero que os irmãos digam aí. O que de bom sai da fofoca? Não é para repetir a pergunta. É uma pergunta... É uma pergunta retórica. Que de bom? Nada, meu irmão. O que sai de bom? Não é? É só, como disse a pastora Sulamita, desinformação. Só coisa ruim. Quando alguém vai fofocar para você, é sempre alguma coisa ruim sobre outra pessoa. Porque a fofoca nunca é. Olha, tá vendo, irmão? Foi abençoado, viu, meu irmão? Deus, é muito raro acontecer isso. É sempre, tá vendo aquele irmão ali? Aquele irmão aí, suspeite dele. Sempre assim, não é, meu irmão? E olha só o que é que o sábio Salomão falou sobre a fofoca. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha só, meu irmão, fofoqueiro geralmente causa isso, não é? Eu já tive pessoas sentadas na mesa da minha casa, meu irmão, colhendo informações. Mas, menino, quando pegou aquela frase, porque tem dessas, né? Você diz uma frase, a pessoa tira do contexto, aí já saiu doida com a molesta aqui. Meu irmão, sentado na mesa da minha casa. Eu digo, louvado seja Deus, orei por ela. Você está entendendo, meu irmão? Porque o fofoqueiro, meus queridos, ele quer destruir você. O objetivo é esse. E qual é a sua resposta, meu irmão? Permanecer de pé. Diga assim, permaneça de pé. Permaneça de pé. Mantenha uma postura íntegra e corte a fofoca pela raiz. Quando alguém vier fofocar para você, corte. Não quero saber não. Amém, irmão? Um dia, né? O pessoal saiu aqui da igreja e uma pessoa chegou. Quer saber o que estão falando de você? Eu disse, não. Quer não? Não. O senhor não quer? Não. Isso vai trazer o que de bom para mim? Realmente estão falando bem do senhor, não. Pronto. Vou ficar com raiva dele, vou continuar orando por eles. Eu sei que o povo já tem essa mania, né? De sair da igreja falando mal do pastor anterior, né? Deixa para lá, eu não quero saber, corta a fofoca. Amém, queridos? Eu tive um pastor, eu vou pular para o último ponto, mas eu tive um pastor chamado Pastor Álvaro. Ele assumiu a igreja aqui em Mangabeira e tinha uma congregação ali no Vale do Timbó, dentro da favelona, né? Então ele ficou responsável pelas duas. Aí quando ele assumiu a igreja aqui, ele foi na casa de uma irmã do ciclo de oração. E quando chegou lá, ela disse, ô pastor, que bom que o senhor veio, que bom, que ótimo. Aí eu vou contar assim, aí começou, pá, falou mal de um, falou mal de outro. E o pastor desesperado, querendo ir embora, né? O pastor Solomita conheceu ele, ele era mais ou menos do tamanho de Rivaldo, se não fosse mais alto assim, um gerente de banco, um homem educadíssimo, e ele querendo ir embora, e a mulher, pá, e ele disse, tá certo, irmão, vamos embora. Aí um dia ele estava em casa, aí a mulher chega, aí ele morava ali nos bancários, aí quando ele abre a porta, a mulher, aliás, a esposa dele que abriu, disse, a mulher lá do ciclo de oração está aqui. Aí ela disse, ai meu Deus do céu, eu já sei o que eu vou fazer. Ela disse, olha pastor, eu vim terminar a conversa. Aí ele disse, pronto, vamos fazer o seguinte, a senhora vai terminar a conversa, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Aí depois a senhora continua, meu irmão, e o pastor Álvaro era homem de oração, viu meu amigo? Aquele ali era, e botou 15 minutos, 30 minutos, 45, uma hora e meia, a irmã se levantou, pastor, eu tenho que ir para casa fazer o almoço. Ele disse, vá. Aí a senhora volta, a gente ora mais um pouquinho, a senhora conta o resto da história. Pense no santo remédio. Amém, irmãos? Porque tem pessoas assim, meus queridos. A fofoca, ela tem só o objetivo de manchar a reputação. Não é, meu irmão? Então, deixa eu dizer uma coisa que eu digo sempre para minha família. Se você não tem nada de bom para dizer, cale-se. Amém, meu irmão? Porque o mal que você vai fazer com as suas palavras talvez seja irremediável. Nós vimos aqui, meu irmão, que o poder da morte e da vida está na língua. Você está entendendo, meu irmão? Se não tem nada bom para dizer, cale-se. Amém, amados? Amém. E o último grupo, esse é o pior. Os manipuladores são quem, irmãos?
Manipuladores emocionais são aqueles, meus queridos, que têm o poder de drenar a nossa energia, rouba qualquer alegria. São pessoas, meus queridos, que têm o poder de lhe manipular e extrair o pior de você. Você conhece pessoas assim, que conseguem extrair o pior de você? Irmão, misericórdia, tem pessoas que chegam perto da gente, a gente nem quer agir de determinada forma, mas a pessoa tem um jeitinho de colocar a situação que você está agindo de uma maneira que você não quer, não é desse jeito? E tem pessoas, meus queridos, que sabem o seu ponto fraco, aonde você vai estourar, aí pega e lança a semente do mal dali, sai de fininho e deixa você ficar com a fama de mal, não é? Igual a Erasmo Carlos, né? Essa minha fama, ninguém sabe essa referência, essa é dos anos 60. Então, meus queridos, aí o crente fica com a fama de mal, de estourado, mas foi alguém que fomentou ali. Uma pessoa, irmãos, eu via, né? Alguém agir com uma pessoa muito boa, crente, fiel, mas tinha um problema, esquentada demais essa pessoa. E as outras chegavam, né? Olha, aí essa pessoa em questão estourava, e sempre essa pessoa era má, era doida, era descontrolada. Aí eu cheguei para essa mulher, essa jovem mulher, e disse: oh, tu não percebe não o que é que estão fazendo com você? Estão jogando ali uma sementinha do mal, fica, né, de trás ali, e você se estoura e tal. Meu irmão, essa pessoa abriu o olho de tal maneira que hoje em dia, pensa no samurai que não sai da sua... Né? Sabe aquele soldado lá da Torre de Londres que fica ali, o cara bagunça e a pessoa fica ali com a espada na mão, com vontade de dar na orelha, mas fica seguro ali. Pronto, essa pessoa entendeu o recado e ninguém consegue mais mexer com essa pessoa. Sabe por quê, meus queridos? Porque os manipuladores querem que você haja conforme eles querem. Você está entendendo, irmãos? E olha só o que é que o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. É um conselho tremendo para nós quanto a isso. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está dizendo, cuidado com essas pessoas que querem manipular você, querem levar você a fazer coisas que você não quer. Amém, irmãos? Com palavras, com atitudes. Então, cuidado, permaneça firme na liberdade que Cristo te deu. E aí eu quero ler outro versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha só, irmãos, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Meu irmão, Cristo te libertou. Você não precisa seguir os outros só para fazer parte de um grupo, para satisfazer alguém, porque essas pessoas são muito manipuladoras. Você está entendendo, meu irmão? Muito manipuladoras. Cuidado com esse tipo de pessoa. Simplesmente, meu irmão, permaneça firme em quem você é. Seja livre. Aí eu pergunto, meus queridos, você tem delimitado, né, ou colocado limites nos seus relacionamentos? Porque a gente acha que a pessoa é tão próxima que a pessoa às vezes se acha na condição de entrar na sua vida e querer lhe manipular. Você está entendendo, irmãos? E nos nossos relacionamentos a gente tem que manter limites ou tem que impor limites. A pessoa não pode entrar na sua vida e querer manipular ela ao seu bel prazer. Eu quero lembrar você, Cantares 4:12, que diz que nós somos jardim fechado, fonte selada. Ou seja, ali tem, a interpretação é outra. Quem está estudando hermenêutica comigo, né, já sabe o que eu estou falando, a interpretação é outra. Mas a aplicação, irmãos, é o seguinte: só deixa entrar no seu coração, na sua vida, quem você quer. Dê limites. Você está entendendo, meu irmão? Para que a pessoa não lhe manipule. Faça com que você haja conforme ela quer. Está entendendo? Se for algo bom, beleza. Mas se for algo mal, meu irmão, corra dessa pessoa. Amém, queridos? Então, meus amados, viva na liberdade que Cristo lhe deu. E aí, meu irmão, sua saúde emocional vai estar, ó. Não deixa a pessoa manipular você, não. Amém, amados? Então, meus queridos, a alegria do Senhor é uma força, é um poder que tem que ser guardado em nós. Não deixe nada, nem ninguém roubar isso de você, não. Irmãos, em Cristo nós temos recursos para vencer esses ladrões da alegria. Você está entendendo, meu irmão? Em Cristo nós podemos vencer. Sendo o quê? Sendo só quem você é em Cristo.
Meu irmão, pessoas que vão lhe trazer coisas boas, esteja perto dessas pessoas. Amém, irmãos? Aquelas pessoas que vão fazer com que você eleve mais um nível de espiritualidade, é dessas pessoas que você tem que estar cercado e não daquelas que vão puxar você para trás, que vão tirar, né, a sua sanidade, vão tirar a sua honra, manchar a sua honra. Não, meu irmão, trazer negatividade para a sua vida, não. Mantenha-se longe dessas pessoas. Amém, queridos? Esteja perto de pessoas, crentes fiéis, que querem ver a tua vitória. Paulo falou, irmãos, que nós devemos chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Não é assim, meu irmão? Que vivamos desse jeito. Amém, queridos? Então, que nós possamos ser portadores de alegria de Cristo nesse mundo. Leve a alegria que você tem. A pessoa está negativa, a pessoa só quer ver a desgraça do outro. Começa a mostrar que o evangelho é diferente. Amém, meu irmão? Que eu e você temos que viver de forma diferente. Então, meus queridos, que a alegria do Senhor seja a nossa força todos os dias. Amém? Quando essa negatividade quiser atingir você, corra. Porque essa negatividade vai ter o poder de transformar a sua alegria em tristeza. Amém? Mas em Cristo, meu irmão, nós somos mais que vencedores. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.